Hoje eu estou começando uma nova série que vai se chamar Jesus, o único e suficiente Salvador. É uma série a partir de reflexões que eu estou fazendo no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. E hoje a gente vai começar com os versículos 1 a 3. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3. Quem está com a sua Bíblia aí? Põe a mão na Bíblia. Se você está com a Bíblia no celular, pegue o celular. Diga assim: tudo que a Bíblia diz que eu sou. Tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu declaro agora que a minha mente está aberta, o meu coração totalmente aberto para ouvir a palavra de Deus. E eu não serei o mesmo, serei transformado por ela, para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, diga muitas vezes, e de muitas maneiras, diga muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo. Sendo ele o resplendor da glória, e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Queridos, Jesus é maior do que tudo que existe. Tudo que existe é menor do que Ele. Ele é absoluto, Ele é infinito, Ele é constante, Ele é santo no nível mais elevado. Jesus é a somatória de todas as coisas. Qualquer equação que tire Jesus vai resultar em zero. Seja multiplicando, seja dividindo, seja somando, seja subtraindo. Se Jesus não tiver na equação, vai dar zero. A parte dele, nós somos só uma fração do que deveríamos ser. Com ele, com ele, é maioria. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Jesus estava com Deus antes do início da história. Estava no início da história, estará no fim da história. E está hoje no meio da história, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. No livro de Hebreus, o livro mais profundo da Bíblia, nós temos 13 vezes a afirmação do autor de que Jesus é melhor, ou mais excelente. Foi escrito para um grupo de cristãos judeus que por conta da perseguição estavam retornando ao judaísmo. Então o autor ele mostra de diversas maneiras como Jesus é superior. Diga para a pessoa do teu lado: Jesus é superior. Então diga para o teu irmão também: Jesus é suficiente na sua vida. Diga: o único e suficiente Salvador. Amém? No capítulo 8 de Hebreus, no versículo 1, a gente vê o cerne, a coisa mais importante que ele vai dizer no livro inteiro. Ele diz assim: ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade. Amém? O objetivo, portanto, da carta aos Hebreus é mostrar que você não está sozinho.
Você tem alguém intercedendo por você. Amém? Nesses 3 versículos tem tanta revelação aqui. Eu quero começar dizendo para vocês que Jesus é a palavra final de Deus. Amém ou não? O texto começa dizendo: tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, hoje Ele nos falou pelo Filho. Querido, Deus falou muitas vezes, mas de maneira fragmentada. Falou um pouco através de Moisés, falou um pouco através de Abraão, um pouco através de Noé, um pouco através de Jacó, um pouco através de Elias. Todos eles trouxeram uma porção da revelação de Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina a progressão da revelação de Deus. Deus foi se revelando um pouquinho através de cada um. Mas Jesus é a palavra final de Deus. No Velho Testamento nós temos a palavra escrita. No Novo Testamento nós temos a palavra viva, que é Jesus. Para depois termos a palavra escrita. Ele é a palavra final, é a resposta última para todos os nossos anseios, para todas as nossas necessidades. Se você não conhece a Jesus, você está perdendo a maior experiência que alguém pode ter na vida. E eu não estou falando de um conhecimento meramente intelectual. Eu estou falando de uma experiência. Ter uma experiência com Ele como pessoa. Dele falar com você e você falar com Ele. O Rei da Glória vindo até nós. Jesus é a palavra final de Deus. Os homens podem ter muitas palavras, muitos decretos, mas a palavra final, ela é de Jesus, amém? Diga para a pessoa do teu lado, entrega a tua vida a Ele, porque Ele tem a palavra final para o teu problema. No versículo 2, nós aprendemos que Jesus não é somente a palavra final de Deus. Ele é o futuro herdeiro de todas as coisas. O versículo 2 diz assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E os scholars, os comentaristas, dizem que o apóstolo Paulo, que provavelmente é o autor da carta, escreveu isso a partir do Salmo 2, versículo 8, em que a palavra diz: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Amém ou não? Diga assim: todas as coisas são de Jesus. Nós somos só mordomos. Nós recebemos a vida, a família que temos, os nossos filhos, a posição que recebemos, tudo. Nós recebemos de Deus para que administremos. Mas tudo é dele, ele é o herdeiro de tudo. Então como é que nós temos que lidar com todos os dons que recebemos de Jesus? Usar bem, usar de maneira a agradá-lo, porque tudo é dele, tudo veio dele e tudo é para ele, amém? Efésios 1:18 diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo está dizendo que você e eu somos a herança de Jesus. Você é a herança de Jesus. E ele está dizendo que nós que somos a herança dele, temos uma riqueza na glória, por sermos a sua herança. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: Deus tem preparado algo extraordinário para você, porque você pertence a Jesus. Amém? Diga assim: Jesus é a palavra final, é o herdeiro futuro de todas as coisas. A terceira revelação: Jesus é a primeira causa da criação. É interessante como você percebe que as pessoas odeiam quando a gente fala de Jesus como Filho de Deus. As outras pessoas, elas o aceitam como profeta, como mestre, como um líder, como um influenciador, como um benemérito. Mas a visão do Jesus da sociedade é um Jesus que não tem trono. Mas eu quero que você saiba que Jesus
Ele não é só um bom homem, não é só um bom líder. Jesus é o próprio Deus que criou todas as coisas, amém ou não? Queridos, se não houver trono, C.S. Lewis, um dos maiores filósofos do século XX, era um ateu que foi ler a Bíblia para poder provar aos seus alunos de que a Bíblia era uma farsa. Acabou e se converteu. Ele dizia assim: se Jesus não é quem ele disse, o próprio Deus, ou ele é um louco, ou ele é um charlatão. Queridos, só tem essas três opções. Ou ele era um lunático, que acreditava ser quem ele não era, mas um lunático não escreve com tamanha sabedoria e não provoca mudanças de vidas como Jesus fez. Ou ele era um lunático, um mentiroso, ou é o próprio Deus. Diga para a pessoa do teu lado: ele é o Criador de todas as coisas. E quando os cientistas analisam, olhando para o universo, dá para saber que o universo tem por volta de 55 bilhões de anos. Porque se eles partem do pressuposto que começou tudo numa partícula mínima de massa concentrada, que ao explodir está se expandindo, você tem a velocidade de expansão, você tem o espaço, você tem espaço e velocidade, você descobre o tempo. Então os cientistas dizem que tem 55 bilhões de anos. E lá no início de todas as coisas, havia um ponto de concentração de matéria e energia muito denso. E que explodiu. E que está se expandindo aleatoriamente. E as pessoas preferem acreditar nessa baboseira. E quando você pergunta para eles: mas quem deu o start? Quem deu o pontapé? Quem fez essa energia? Quem concentrou tudo isso? Não sabemos. Preferem acreditar que o mundo e o universo, vastos, complexos, cheios de complexidades, existem por acaso. Nós sabemos que não é o acaso. Por trás de tudo estava Jesus, criando os céus e a terra. No livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas quando a gente lê João capítulo 1, a gente descobre que Deus criou os céus e a terra através do seu Filho Jesus. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: você não veio do nada. Diga: você veio pela palavra do Senhor à existência. João 1, de 1 a 3 diz assim: no princípio era o verbo, diga Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, diga sem ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses capítulo 1, versos 15 e 16 diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, diga nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele, e por meio dele e para ele. Amém? Jesus é a palavra final de Deus. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, e nós somos dele. Diga assim: eu sou de Jesus. Diga: Jesus é o Criador. Quarta revelação: Jesus é a plenitude da divindade. Hebreus 1:3 diz assim: ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Colossenses 1:19 diz: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E em João capítulo 1, verso 18, Jesus diz: João diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Você já olhou para o céu, para o sol? Você consegue ficar olhando para o sol assim? Quando a gente olha para o sol, a gente
pode até queimar a retina, não é isso? Então a gente fecha os olhos. Quando você fecha os olhos, você não está vendo o sol, mas você está sentindo o seu calor. Nós não podemos ver a Deus, mas em Jesus, Deus irradiou a sua glória para a nossa vida, amém? Por isso que Filipe perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. O Pai se parece comigo. Eu estou projetando a glória de Deus de maneira visível, sem que vocês morram, amém? Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque a gente vive nesse mundo, e esse mundo ele nos apresenta tantos sobressaltos, não é? A gente, assaltos, pessoas morrem, a gente liga a televisão, só vê notícia ruim. E a tendência das pessoas é acharem que elas estão à mercê disso tudo. Mas se você entender que o Deus Todo-Poderoso é o teu Senhor, e aquele que entrega o caminho a Ele, confia nele, tudo Ele fará. Deus vai cuidar de você se você confiar e entregar o teu caminho a Ele, amém? Ele não é qualquer pessoa, Ele é o Deus que controla o universo na sua mão, amém? Não vai acontecer nada na tua vida por acaso, se você entrega a tua vida ao Senhor, amém? Entrega a tua vida ao Senhor. Ele é a expressão exata de Deus. Em quinto lugar, a Bíblia diz que Ele é o sustentador de todas as coisas. Diz assim, sustentando, diga sustentando, todas as coisas pela palavra do seu poder. Você sabe que os cientistas descobriram uma substância, na verdade é uma glicoproteína, chamada laminin. Procura na internet para você ver que interessante. Essa molécula, esta substância, ela é importantíssima para a sobrevivência do corpo. Sem ela, os tecidos não ficariam ligados. Sem ela, as células não se juntariam. Ela sustenta todas as células, sabia disso? É chamada de a substância que sustenta todas as coisas. E ela é até importante para que as células migrem de um lugar para outro para formar os tecidos e os órgãos. Ela está em todas as células. Ela mantém todas as células unidas. Chama laminin, diga laminin. Sabe qual é o formato dessa substância? Exatamente uma cruz. Jesus é o sustentador de todas as coisas. Seja no mundo físico, seja no mundo emocional, seja no mundo espiritual. Sem Ele, não existe vida. Ele é a razão da nossa existência. Mas Ele não é só a razão da nossa existência. Ele é aquele que mantém a nossa existência permanentemente firme, segundo a palavra do seu poder, amém? Diga para a pessoa do teu lado, a tua vida está firme na rocha, que é Jesus. Não tenha medo do futuro, entregue a tua vida para Ele. Entregue os seus medos, as suas ansiedades. Todas as coisas subsistem pela palavra do seu poder. A Bíblia diz também que Jesus não é só a palavra final, não é só o herdeiro, não é só o próprio Deus, não é somente, o que mais que eu falei? O sustentador, mas Ele é o perdão para os nossos pecados. Há um texto em João capítulo 13, que eu acho muito lindo, as pessoas não entendem a profundidade dele. Vocês se lembram do lava-pés? Cerimônia do lava-pés? Diz assim, sabendo, João 13, de 3 a 5, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, diga tudo confiar às suas mãos, que Ele viera de Deus, diga viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que com ele estava cingido. Tem muita gente que pensa que Jesus ali foi só alguém que quis mostrar humildade.
Jesus estava dizendo muito mais do que isso. Jesus estava dizendo que ele tinha vindo do Pai, que ele estava para voltar para o Pai, e que tudo o Pai te entregue nas suas mãos. E aí começa a lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro, como sempre, o impetuoso, diz: não, Jesus, o senhor não vai me lavar não, porque isso era o trabalho do servo. Quando alguém chegava em Israel, todo mundo sujava os pés, andava na terra, né? Não tinha calçamento. Então entrava numa casa, o dono da casa, para ser educado, ele ia lá e o servo vinha com um balde, lavava os pés da pessoa antes dela sentar à mesa. E Pedro falou: não, o senhor não vai fazer isso comigo não. E Jesus virou para ele: Pedro, se eu não puder te lavar os pés, eu não tenho parte contigo. Aí Pedro falou: não, então lava tudo, lava os pés e até a cabeça, porque eu quero ter todas as partes contigo. E Jesus falou: vocês não precisam mais de serem lavados completamente, somente os pés. Quando a gente aceita Jesus, Ele perdoa os nossos pecados. Mas no dia a dia, quando a gente suja os pés ao longo da vida, através de atitudes erradas, de pensamentos errados, Jesus renova o lavar das nossas vidas. Amém? Agora, o que é lindo, querido, é que quem está fazendo isso não é somente um servo, mas é o próprio Criador. Sabe quem declara para você que os seus pecados estão perdoados? É o Criador, é o juiz. Amém ou não? É por isso que a Bíblia diz que o acusador não vai vencer. Quem é ele para nos acusar, se o próprio juiz enviou o seu filho para morrer no nosso lugar? Os nossos pecados estão sim perdoados. Não deixe o diabo acusar a tua vida, porque Jesus tem perdão e Ele tem autoridade para fazer isso na sua vida. Amém? Diga: Jesus é o perdão para os meus pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 4 diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Eu vou explicar depois de ler Hebreus 9, 25 e 26. O autor de Hebreus está dizendo: nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santos dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, diga uma vez por todas, para aniquilar, diga aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, diga pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Os hebreus estavam querendo voltar a fazer sacrifício de animais. E o autor fala: escuta, vocês estão trocando o sacrifício de animal que tem que ser repetido, porque sangue de touros não pode purificar pecado, pelo sacrifício de Jesus. O dele foi uma vez por todas. Querido, saiba de uma coisa: até os pecados que você não cometeu ainda já estão perdoados. Quando você crê em Jesus, Ele diz assim: quem crê em mim tem a vida eterna. Não é que terá não, diga assim: tem. Diga: eu creio em Jesus. Diga: eu tenho a vida eterna. Porque por mais que você possa pecar, a graça de Jesus superabundou sobre os seus pecados. Amém? Uma vez por todas. Nunca mais nós vamos ter que lidar. A gente evita o pecado na terra, não porque tenha medo do inferno, obrigado. Fica todo mundo com medo de eu derrubar isso aqui, né? A gente se afasta do pecado porque o pecado tem consequências, mas não porque tenha medo do inferno. Se você entendeu o que Jesus fez, você sabe que você está salvo para sempre. Porque a Bíblia diz: onde abundou o pecado, e na nossa vida abunda mesmo, superabundou a graça. Amém? Quantos aqui creem? Querido, eu não sei se você sente alegria e satisfação. Eu tenho vontade de dar um
pulo e um grito de júbilo, porque é extraordinário o que Jesus... Você pode dar uma salva de palmas, dizer glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Diga uma vez por todas: Jesus não vai ter que morrer de novo, porque aquele sacrifício na cruz já pagou o preço dos nossos pecados. Aplauda mais, diga creio, eu creio, diga aleluia, aleluia. Ele terminou os sacrifícios, não precisa mais ser feito. Em sétimo lugar, Ele é o consumador da nossa fé. O final do versículo 3 de Hebreus, capítulo 1, diz assim: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se, diga assentou-se, à direita da majestades, nas alturas. Será que Jesus sentou porque ele cansou do trabalho? Ufa, deu trabalho perdoar os pecados desse povo. Será que foi isso? Sabe, querido, no tabernáculo onde era feito, ou mesmo no templo posteriormente, onde era feita a purificação, tinha tudo menos cadeira. Tinha um candelabro, tinha a mesa do pão da proposição, tinha o altar de sacrifício, tinha a pia lavatória, tinha o altar de incenso, mas não tinha nada de cadeira. Os sacerdotes faziam tudo de pé, sabe por que não tinha cadeira? Porque aquele era um trabalho sem fim. Eles faziam hoje, tinham que fazer amanhã também. Mas Jesus, quando entrou no verdadeiro Santos dos Santos, a Bíblia diz que ele se assentou à direita de Deus. Agora, talvez você não saiba, mas no hebraico, o mesmo verbo para sentar é descansar. E a Bíblia diz que quando Deus terminou de criar os céus e a terra, Ele descansou. O mesmo verbo para assentou. Isto significa, olhe para o teu irmão do lado e diga assim: isto significa que a obra está completa. Não precisa levantar e começar de novo. Aquele que começou uma boa obra em nós há de completá-la até a vinda de Jesus. Ele já fez tudo. Agora nós é que somos trabalhados paulatinamente, diariamente, até chegarmos à plenitude daquilo que Ele propôs para a nossa vida. Amém ou não? Então, querido, quando você está sendo tratado por Deus, as circunstâncias trabalham na sua vida, saiba que a obra por Jesus já foi completa, mas aqui na terra, nós estamos sendo tratados. Mas não precisa, Ele não tem que ser feito, fazer mais nada por você. Tudo que tinha que ser feito, já foi feito. Hebreus 12, 2 diz assim, preste atenção: olhando firmemente, diga firmemente, para o autor e o consumador da fé. Significa que Ele é o início e o fim. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, está sentado à destra do trono de Deus. Jesus é a palavra final, é o futuro herdeiro, a primeira causa da criação, a plenitude de Deus, o facilitador, o sustentador de todas as coisas, o perdão dos nossos pecados e o consumador da nossa fé. No Velho Testamento houve muitos homens e mulheres que foram tipos de Cristo, mas eles foram meras lembranças, pareceram um pouco, mas apontavam para aquilo que Jesus era de verdade. Jesus é o
verdadeiro e melhor Adão. Porque ele obedeceu a Deus, enquanto o primeiro desobedeceu. E não deixou como legado o pecado para a humanidade, mas a salvação. Amém? Diga, Jesus é o melhor e verdadeiro Adão. Jesus é o verdadeiro e melhor Abel, pois foi inocentemente morto. E o seu sangue inocente derramado não clama por vingança, mas por perdão. Não é lindo isso, irmãos? Jesus é o verdadeiro e melhor Abraão, porque obedeceu à voz de Deus e não deixou somente a parentela, deixou a glória para criar um novo povo, você e eu. Jesus é o verdadeiro e melhor Isaac, porque não somente foi entregue pelo Pai na montanha, mas voluntariamente se sacrificou pelos pecados de todos nós. Jesus é o verdadeiro e melhor Jacó, porque lutou até o fim, não pela sua justificação, mas pela nossa. Jesus é o verdadeiro e melhor José, porque foi vendido pelos irmãos. E não se tornou só o provedor de alimento físico do mundo, mas de alimento físico, emocional e espiritual. Jesus é o verdadeiro e melhor Moisés, porque se tornou mediador de uma superior aliança. Ele é o verdadeiro e melhor Jó, porque sofreu, padeceu, adoeceu e intercedeu não só pelos seus amigos, mas também pelos inimigos. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Ele é tremendo. Jesus é o verdadeiro e melhor Davi, porque a sua vitória não foi só para o seu povo, mas para todo aquele que nele crê. Jesus é o verdadeiro e melhor Jonas, porque voluntariamente ficou 3 dias morto, e após a sua ressurreição, não salvou somente uma cidade como Nínive, salvou o mundo inteiro. Jesus é a verdadeira rocha, a rocha de Moisés, o verdadeiro cordeiro pascal, o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro salvador do mundo, o sacrifício, a luz e o pão. Nele, o melhor de Deus, que era a lei, se tornou ainda melhor. Diga, em Jesus, o melhor de Deus se tornou ainda melhor. Por isso que eu quero dizer para você que eu creio nesta declaração: o melhor de Deus ainda está por vir. Porque hoje nós vemos ainda como por espelho, mas um dia estaremos face a face com Ele.